Massa atleticana, a gente estava esperando um boi bem gordo para 2026 e muito provável a gente vai acordar com a realidade que vai ser uma vaca bem magra. Então, gente, para contextualizar para vocês, primeiramente veio uma fala do Rubens Menin, que teve uma conversa juntamente com o Guilherme Frossá e com o Fael Lima, dois jornalistas importantíssimos e que tem muita voz com a torcida do Galo. E lá nessa conversa, o Rubens Menin falou que o investimento do Galo para 2026 vai ser um pouco maior do que em 2025. E ó, com isso eu confesso que eu fiquei esperançoso, porque o investimento de 2025 foi um investimento até num valor bom, e se vai ser maior ainda, o Galo poderia até competir uma Copa do Brasil, alguma Copa assim o Galo poderia vencer, né? Porque eu acho que não vai ter um melhor elenco do Brasil, ou chegar perto de ter um melhor elenco, mas vai ter um elenco de G6. Eu pensei exatamente nisso. E pra você não ficar achando que eu só tô falando por falar, depois que eu falar uma coisa, eu vou colocar um vídeo sobre o que eu tô falando logo após, entendeu? Para vocês entenderem de onde estão vindo as minhas falas, como agora que eu vou colocar quando o Frossá falou que o Rubens Menin falou isso. Ele disse com todas as letras que o orçamento do futebol para 2026 vai ser pouco maior do que o de 2025. E com isso, mano, eu fiquei muito esperançoso mesmo. Eu achei que o Galo ia montar um elencaço. E outra coisa que me deu muita esperança também foi as coletivas de imprensa do Sampaoli. E nessas coletivas de imprensa, o Sampaoli deixou bem claro que quer um elenco muito competitivo e quer melhorar o elenco em questão de qualidade, não de quantidade. Ele quer jogadores para somar. E nessas entrevistas, eu achei que lá dentro já estava tudo alinhado, ó. Rubens Menin já falou com o Sampaoli, tal, que estava tudo alinhadinho para o investimento ser bom, não ser daqueles, não ser papo Palmeiras e Flamengo, mas ser talvez uma quinta, sexta prateleira no Brasil, ser um investimento top, um investimento da hora, que dá para montar um elenco. Agora eu vou deixar para vocês o trecho aí do Sampaoli com as entrevistas dele. Hay una gran presión popular para que el time esté en los 4 primeros lugares. Entonces, para eso seguramente el club revisará y tratará de mejorar o mellorar lo que en tema de contratación o en tema de llegada de jugadores puedan darle al club esa posibilidad. E ó, gente, por que eu falo agora que muito provável a gente vai ter que sobreviver com vacas magras? Porque nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, nesse dia aqui, que hoje é dia 10 de dezembro, teve a apresentação do novo CEO do Galo, que eu até me esqueci o nome, mas acho que é Pedro alguma coisa. Desculpa, gente, eu não sou muito bom em lembrar o nome assim de primeira. E nessa apresentação dele, teve muitas perguntas para ele, e ele não soube responder muito bem. Algumas ele até se embananou um pouco, mas uma resposta me deixou muito preocupado mesmo. Eu não vi a entrevista, eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu vi o Frossá falando sobre a entrevista, então eu vi a entrevista da boca de outra pessoa, mas o Frossá é um jornalista muito inteligente e ele não repassa más informações, ele se comunica muito bem, então eu acho que tudo que ele repassou para os seus inscritos, né, porque foi postado no canal dele, foi tudo verdade. E ele falou que perguntou sobre a montagem do elenco, como que vai ser o investimento e tudo. Ele e mais alguns jornalistas perguntaram isso para esse novo CEO do Galo. E ele deu uma embananada e falou que tem que ver se vai dar para investir num bom elenco. Já deu aquele pé para trás, sabe? Por que eu fiz a pergunta de novo em cima de investimento em futebol que outros colegas anteriores já haviam feito? Já haviam perguntado a ele, ao Pedro Daniel, sobre grana no futebol, sobre folha, sobre investimento no time, como é que vai ser, primeira janela, vai ser forte, qual foi do ano passado, e ele foi levando, né? Foi levando. Eu fiz questão de insistir para ver se eu tirava alguma coisa dele, acho que a resposta foi boa. Perguntando o seguinte, falei, cara, a gente tá falando de reformulação, o Sampaoli tem cobrado reformulação, todo mundo viu que o time precisa de reformulação, e o Atlético vem numa temporada ruim, hoje não tem grandes ativos, né? Não falei com tanta complexidade como eu tô falando aqui, porque aqui a gente tem um espaço para falar à vontade, lá tem que ser mais sucinto a pergunta. Mas enfim, o Atlético hoje não tem grandes ativos para vender, não tem nenhum jogador aí de 20 e poucos anos estourado para vender por 10, 15 milhões de euros, infelizmente não tem, né? Então assim, o Atlético não deve fazer uma grande venda nessa virada de ano, igual foi a do Paulinho de 24 para 25, e o tal do aporte vai entrar no primeiro tri ou no primeiro semestre, sabe sei lá quando, e quando entrar é todo para pagar dívida, ou seja, não vai dinheiro nenhum pro futebol, né?
E ele mesmo fala, e ele me responde com todos os atletas que não precisamos esperar grandes contratações, não. Então é ser criativo, é usar o Siga, né, é o Paulo Brax com o Sampaoli, é ser eficiente, é não errar mais, não gastar dinheiro errado e tal. Esses discursos dele me deixou muito preocupado, porque ele também falou que o Galo só quer ter um elenco para não perder a competitividade. E, gente, o Galo tá sendo competitivo nos últimos anos. Você pode falar das finais, mas, gente, competitivo é bater no mínimo perto lá do G6, né? Isso o Galo não fez nem um pouco em 2024 e nesse ano de 2025 também. Então, competitividade o Galo não está tendo, infelizmente. Então, se o elenco tá sendo montado com o objetivo de não perder a objetividade e nem com tanto investimento, porque esse papinho dele foi muito tipo assim, uma pessoa que acabou de chegar na empresa, já viu que a empresa já não tá com aquele dinheiro, e quando ele vai conversar com alguém sobre as finanças da empresa, ele já não fala tão bem assim, na minha opinião. Não sei se para vocês repassou isso, mas para mim não passou uma confiança. E também uma coisa que eu fiquei com muito pé atrás mesmo, é sobre o aporte para quitar as dívidas do Galo, que está sendo prometido há muito tempo. Eu real não lembro a data, mas faz muito tempo, acho que talvez no final de 2023, que eu lembro que o Portal do Galo, que é uma página de Instagram do Galo que informa muito bem, eu gosto muito dela, pra mim é a mais segura que tem, juntamente com o Frossá. Eles postaram ou no final de 2023 ou no começo de 2024, eu não lembro a data, mas faz muito tempo, só isso que eu sei, que o Galo ia ter um aporte de 500 milhões vindo diretamente da SAF. E em 2024 veio o ano inteiro. Aí 2025 também veio e não veio esse aporte. Aí agora chegou de novo esse papo de aporte e eles prolongaram. Não colocaram data, não falaram quando vai ser, não deram só uma estimativa. Primeiramente, o Rafael Menin falou que o aporte pode vir no primeiro trimestre do ano de 2026. Então, pode vir entre janeiro, fevereiro e março. Só que aí o novo CEO do Galo, né, acho que é esse Pedro, alguma coisa, ele falou que vai ser no primeiro semestre, o que pode ser entre janeiro e julho. Então, gente, julho não, é junho. Então, gente, não tem definido a data. Eles parecem só ficam empurrando com a barriga e iludindo a gente. É uma coisa também que eu tô muito preocupado, porque a dívida do Galo é como se fosse uma bola de neve, porque é dívida com banco, cada vez mais você fica devendo, e parece que eles não estão correndo atrás de pagar essa dívida. E você, atleticano, que tá aí do outro lado, fala que a dívida é deles? Não é deles não, mano. A dívida é da instituição Atlético Mineiro. Não é nada de SAF, não. E se eles estão falando isso por aí, não é verdade, porque a dívida não tem CPF, é da instituição. E isso tá me deixando muito preocupado, essa indefinição e essas falsas promessas, porque a gente não sabe se vai ter investimento alto em 2026, se vai ser maior que 2025, porque o Sampaoli, Rubens Menins fala uma coisa, aí chega um CEO que parece tipo aquele cara novo na empresa e já fala outra coisa, que me deixa muito com expectativa baixa, porque eu estava esperando um pouquinho mais do que 2025, sabe, estava com expectativa até que alta, só que depois disso eu acho que eu vou descer um pouco do salto, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para você atleticano também tentar descer um pouco do salto e tentar entender o que está acontecendo, porque essas divergências dentro da SAF é muito estranha, juntamente com o técnico Sampaoli. Parece que não está ligado, parece que está todo mundo em desconexão. Um fala uma coisa, um fala outra. Isso está sendo preocupante demais, porque a gente, atleticano, a gente que é torcedor, a gente tem só eles para ser comunicador do que está acontecendo dentro do clube. E está sendo uma bagunça. Se está sendo uma bagunça, assim, uma simples conversa de aporte, de investimento para 2026, imagina outras coisas, gente. Para ser sincero, para mim, a SAF ainda está muito bagunçada. Eles estão só prometendo, e tá cumprindo pouquíssimas coisas. Isso está me incomodando bastante. E eu como atleticano louco, fanático, eu queria muito, mas muito, que alguma organizada grande do Galo fosse fazer um protesto, gente, porque 2026 a gente, atleticano, merece um time melhor. Pelo amor de Deus, a gente não merece time que luta pra cair.
que vai só de barrigada nas Copas e não ganha, porque é time ruim, pipoqueiro. A gente não merece jogador tão ruim quanto o Biel, Fausto Vera, Caio Paulista, esses trocentos jogador ruim aí que teve esse ano e ano passado também. A gente não merece esse jogador. A gente merece realmente um elenco para entrar no G4, para ir para Libertadores. A gente merece um elenco competitivo, porque foram isso que prometeram. E se eles prometeram uma coisa, eles têm que cumprir. E se eles não estão conseguindo cumprir, que por mim, eles vendem esse clube para qualquer pessoa, deixa aí só com o Galo mesmo, e a gente atleticano também tenta ajudar o clube de alguma maneira, porque eu prefiro ficar com a expectativa baixa mesmo, sabendo que o clube está com dificuldades financeiras, do que ficar esperando muito e recebendo pouco, porque é sacanagem demais, ilude a gente, deixa a gente iludido achando que vai acontecer altas paradas boas, aí no final acontece mediano, abaixo do que a gente espera. É muita sacanagem com a gente torcedor. E eu pensei o dia inteiro sobre esse vídeo, porque pra mim é um tema que me machuca muito. A SAF é um tema que me deixa muito revoltado, porque eu acho que eles não fazem um bom trabalho. E sobre essas divergências, acho importante eu pontuar pra vocês aqui, para vocês perceberem também. E se você assistiu até aqui, você viu as entrevistas, então dá pra ver que são coisas faladas que não bate, sabe? E está tendo conflito de ideias entre várias pessoas da diretoria, treinador, investidor. Então não tá dando para entender o que tá acontecendo com o Atlético. E para mim é preocupante até demais. Eu não sei se você do outro lado tá achando que é preocupante. E eu quero saber sua opinião sobre isso. Você acha que essa divergência de ideias, esse conflito de ideias que está sendo passado para a gente é só uma impressão e vai ter realmente um investimento? Ou você acha que não, que o investimento vai ser baixo mesmo, que essa SAF realmente não vai investir? Eu quero saber sua opinião. Eu tô com o coração cortado no meio, ao mesmo tempo que eu quero acreditar pelo bem do Galo, pelo bem de 2026, para ter um ano mais tranquilo que de 2024, de 2025. Eu quero acreditar, mas ao mesmo tempo eu estou pensando que é melhor não acreditar, que vai ser ruim mesmo, como esses anos, e que vai ser um time meia boca, e o São Paulo vai ter que se virar nos 30. Mas vamos ver, né, gente? A gente que é torcedor só tem a função de torcer e apoiar o time, não tem jeito, né? Mas, como eu falei, um protesto pode ajudar muita coisa, mano. Porque o São Paulo só está na instituição Atlético hoje, nesse instante, por causa da gente, da massa, que ficou enchendo o saco no Instagram, ficou pedindo ele em tudo qualquer canto. E um protesto eu acho que poderia ajudar com que a SAF, né, veja bem, reveja se eles for fazer um investimento baixo, aí eles vê bem, tal, que vai ter uma pressão popular, e a gente já viu que com pressão popular esses caras funcionam um pouquinho melhor. Então, você concorda comigo também sobre isso? Deixe aí nos comentários. Mas hoje é só isso, gente. Só uma conversa mesmo sobre a SAF, a diretoria, juntamente também com o Sampaoli, e agora com esse novo CEO que chegou aí. Só uma conversa, porque um pouco também de desabafo, que eu quero um 2026 mais tranquilo, sobre o meu clube que eu amo tanto. Mas é isso, gente. Brigadão se você assistiu até o final. E é nóis, mano. Eu faço conteúdo do Galo todos os dias no Instagram e também no TikTok. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Vai lá também lá embaixo que tem o link do meu Instagram e do meu TikTok. Então, se você quiser me acompanhar todos os dias, saber minhas opiniões do Galo, notícias do Galo, TBT, tudo do Galo, mano, me segue lá. E aqui também, vídeo toda semana, meu mano. Então não perde, se inscreve aí e compartilha pros seus amigos também. Compartilha pro seu mano que torce pro Galo. E é isso. Obrigadão você que assistiu até o final. Um abraço.